Digníssimo aqui, ó. Pronto, Pronto, pronto. pronto. Aí estamos aqui. Então Eu tá bom, vai tentei, dar certo. eu tentei, vou trocar. Eu tentei fazer me preparei aqui para fazer uma situação diferente, ficar no quarto e ela aqui na sala. Mas vai ser melhor assim. Mas tá bom, vai dar tudo certo. No final, Certo. tudo vai dar certo. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Boa Boa noite, noite. gente. Vai dar boa noite para todos que estão já na live, que estão entrando aí, que vão assistir depois, que a gente vai replicar isso em todos os grupos que nós temos no WhatsApp, né? E, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Os sinais que muitas vezes não são óbvios e que as pessoas estão passando com algum problema interior. Como que saber esses sinais? Essa é uma pergunta de milhões, né? O senhor mesmo agora. Não sei se eu cumprimentei, mas eu queria primeiro cumprimentar o senhor, primeiro parabenizar o senhor por essa iniciativa. Realmente é um mês muito importante, é um mês de Uhum, conscientização, e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai ser difundida e vai salvar muitas vidas. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela essa iniciativa e também dar uma uhum, boa noite aí a todos que estão participando com a gente, que vão ouvir posteriormente essa live. Então fica aqui o meu agradecimento ao senhor e a boa noite aqui a todos que estão presentes. Essa pergunta realmente é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu estava vendo o vídeo que o senhor. Se existe uma coisa chamada transmissão de pensamento, nós tivemos agora. Eu estava pensando nesse comercial, pouco antes do senhor postar esse vídeo, que retrata realmente uma situação que a nossos olhos podem nos enganar. Ou seja, se para quem está olhando o vídeo, vê que a pessoa que está triste, automaticamente nós remete que ela que pode estar passando por algum processo de, né, depressão, processo de ansiedade, algum mal-estar, alguma angústia, e quando na verdade era a pessoa do lado que estava sorrindo, que estava rindo, que estava comemorando. Então a depressão, o tema é suicídio, mas essa palavra depressão ela não pode ficar fora desse tema, porque a pessoa que pratica o suicídio provavelmente é uma pessoa deprimida. Então a depressão ela tá ali casadinha antes de cometer o suicídio. Então não tem como nós prevermos, mas sim pessoas que dão sinais. Por exemplo, tem pessoas que ficam mais quietas, tem pessoas que começam a falar falas depreciativas, tem pessoas que começam. Muda o comportamento, né? Exatamente. Muda o comportamento, às vezes a pessoa ela é muito ativa, daqui a pouco ela está mais retraída, de uma forma muito brusca. Ela fala muito, é bem expansiva, depois ela fica introspectiva. Então nós temos que estar atento aos sinais. E lembrando também, vereador, que a depressão, o suicídio, né? Quem vai praticar o suicídio, ele não tem cara, tá? Não tem faixa etária, não tem classe social, não tem etnia. Qualquer pessoa está sujeita a, de uma hora para outra, pensar e praticar o suicídio. Então, assim, os sinais, eles são muito, uns são notórios, você consegue ver, fica bem claro a mudança de comportamento, a mudança do linguajar, mas tem outras que é só o contato mesmo do dia a dia, porque ela pode estar rindo e pode estar planejando a morte. Às vezes ela continua no dia a dia da mesma forma, normal, mas tá tendo pensamentos ruins, está tendo realmente passando por momentos ruins, só não está conseguindo, de repente, ou pedir ajuda, ou então transparecendo isso. Mantém a pessoa igual ela sempre foi, mas por dentro ela tá passando por dificuldade. Ela perde o interesse, né, repentino pelas coisas, né? Ela, por exemplo, ela começa a vir com você, a pessoa gostava muito, era muito animada para ir para o trabalho, depois ela não quer sair da cama, ela fica uma pessoa muito alegre, de repente ela está muito triste, está cabisbaixa. Nós temos que ficar muito atento a essa mudança de comportamento, essa mudança de humor. Eu estou vendo que essa live vai ser assim, muito importante para os nossos amigos que estão acompanhando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor e para a doutora. O Sim. que é o Setembro Amarelo? Vai Vai lá? bater. Então, Setembro Amarelo é uma campanha que ela foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Como eu disse, o suicídio geralmente ele é motivado pela depressão. Mas foi uma campanha realmente, por isso que essa live é muito importante,
para nós trazer, para trazer esse assunto em voga, né, esse assunto à tona. Mas é uma campanha de prevenção, tá? É uma campanha que Uhum. foi criada justamente para poder valorizar a vida e valorizar a saúde mental. Ah, entendi. Mas uma coisa que eu quero fazer uma pergunta também aqui. Por que escolheu a cor amarela? Essa cor foi escolhida. O amarelo, ela tem o seu simbolismo também. Assim, eu já vi duas vertentes. Tem a vertente a história, que é uma curiosidade, que é a história do jovem Mike, que infelizmente atentou contra a sua própria vida e teve êxito, né? Mike, ele era um adolescente de 17 anos, ele gostava muito de carro, e ele reformou um Mustang 68 que ele tinha e pintou de amarelo. Uhum. E ele estava deprimido, estava com ansiedade, estava com depressão. Os amigos não perceberam, o pai e a mãe dele não perceberam essa mudança de comportamento depois que houve o fato que ele praticou o suicídio, é que vieram notar essa mudança de comportamento nele. E ele, no Mustang amarelo, ele acelerou o máximo que ele podia, provocou um acidente, né, de carro e ele tirou a própria vida. E aí, no velório dele, os amigos, né, mais íntimos, fizeram um papel com uma fita amarela, com a seguinte frase, se não me engano, é assim: se precisar de ajuda, peça. E distribuíram esse cartão, né? Se precisar de ajuda, peça, exatamente isso. E Então, distribuíram na esse. verdade, esses amigos já sabiam dos sinais que ele tinha, mas não tinha nessa época esse entendimento. Então, ele Sim, já era um depressivo, então, né? sim, sinais como isolamento, desesperança, tudo isso o Mike já estava tendo, aos 17 anos, tá? A pessoa que gosta de ficar no escuro já é um sinal? Tipo assim, não chegar assim, eu não quero claridade, quero ficar sozinho no escuro, é um sinal. Pastor, assim, tem que averiguar, né? Eu vou chamar de pastor, outra hora de vereador, tá? Fica à Vai, vontade. eu vou misturar aí as personas. Mas isso é um sinal, assim, eu diria que propriamente dito, a escuridão, a pessoa gostar de ficar no escuro ou gostar de ficar sozinha, isso para mim não é um sinal claro que a pessoa está depressiva ou ela tá passando por alguma angústia. Isso não é um sinal claro. Mas tem que averiguar, assim, o que está agregado a isso, entende? É, é, Isso pode ser um sinal se tiver essa mudança de comportamento, né? De repente, do nada, ela começou a ficar mais sozinha, a ficar mais no escuro. Aí tem que ver se realmente não está acontecendo alguma coisa. é. Deixa só um minutinho, vai dar pausa. Pausa. Cadê? Pera, agora eu voltei, pronto. Sim, perfeito. Não é só você que está com a sua Tá enrolado. companheira do lado, né? Mas olha quem chega aqui para participar com a gente também. Opa, Boa noite, doutor. Ah, Boa noite, bem-vindo. doutora. boa noite, Entendeu? tudo bom? Ó, você também pode perguntar o que você quiser. Deixa eu fazer Não, outra pergunta. na verdade, isso aqui é uma troca, né? O senhor tem uma grande experiência aí. Nós sabemos da sua história de salvar vidas, de estar resgatando, não só a sua, como da sua esposa que está do seu lado aí. Então vai bom que vai ser uma troca de experiências. Isso é muito bacana. Deixa eu enquadrar aqui direitinho aqui para a gente arrumar direitinho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem dados estatísticos sobre hoje pode falar como depressão uma doença, né? Sim, sim. Hoje, quer falar alguns dados? Não, vai Perdão? você, depois eu falo das Então, crianças. a depressão é a doença mais humana que eu conheço, tá? É uma doença, eu posso falar isso que uma doença mais humana e é a doença hoje que é uma pandemia silenciosa. Hoje no Brasil, nós temos dados, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos dados mais concretos até 2021, tá? Até 2021. Dados mais, que eu digo assim, mais eficazes, mais concretos. Porque aqui no Brasil é muito subnotificado, tá? Aqui no Brasil é subnotificado. Mas, por exemplo, eu tenho um dado que me assustou. Hoje fui atualizar e no Brasil há 42 suicídios por dia. O vereador, o 42 pessoas. vereador, o vereador Danielzinho da padaria está acompanhando aí, ele está falando aqui, ó. Ah, Infelizmente, a depressão é a doença do século. sim. Boa colocação o vereador fez. Sim, é uma pandemia, né? É uma pandemia silenciosa, exatamente. Um abraço, Danielzinho. E a gente vê cada vez mais crianças tendo também. A gente Sim. tem de 1 a cada 7 adolescentes, são de 10 a 19 anos, têm algum transtorno mental, ou seja, Mas no caso, ansiedade você quer ou falar? depressão.
Era isso que eu ia perguntar pro doutor, né? É, desculpa perguntar, mas quanto tempo que o senhor é psicólogo? Eu me formei em 2018. 2018. É, São o quê? 6, 7, 9, 10? vamos botar aí uns 7 aninhos, 7 né? anos? 7 anos. É, 7 anos. Nesses 7 anos, a doutora está falando de criança, a maioria dos atendimentos que o senhor tem feito, eu sei que existe psicólogos que são exatamente para atender o público infantil, né, as crianças. sim. Mas o senhor já fez atendimento com criança, com adolescente, ou para ter uma base desses 7 anos, a maioria das pessoas que têm passado, não só a depressão, né? Mas a gente vê hoje que tem diversas outras doenças, não sei se dá para falar, chamar de doença mental, Sim, ou transtornos mentais. pessoas que têm, acho que é síndromes, pessoas que têm fobias, até mesmo como vocês tocaram agora no assunto da pandemia, né? Isso teria uma noção, a maioria são pessoas idosas, a maioria são adultos que são funcionais, a maioria são pessoas que estão em formação, adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Então, a, o suicídio, ela não tem, assim, como cravar uma idade, assim, onde acontece mais casos. Por exemplo, você vê geralmente nos idosos que praticam suicídio, justamente quando você vai ver ali, você vai trabalhar com a família, você vai ver os relatos, são pessoas. Eu vou começar pelos idosos para depois descer, tá? Para a sua Uhum. pergunta ali para adolescente e criança. Quando você vê, aquela pessoa que se aposentou, que perdeu Só uma pergunta. Depois que ah, eu ver aí, se você puder responder, sim, tem um rapaz fazendo um comentário bacana aqui, ó. Que tem depressão, como eu posso ajudar? Olha que legal. A sim. gente vai chegar A aí. gente vai chegar aí, calma. Pode continuar, doutor. Então, esses momentos de transição que nós passamos na vida são momentos que nós temos que ficar bem atentos até em procurar ajuda. Então, queda financeira, por exemplo, a pessoa tem um padrão de vida financeiro e de repente perde o emprego, ou perde a renda, ou perde algo que dava o sustento. Temos que ficar atento, porque também tem essa transição. Pessoas idosas, quando vai se aposentar, perde o sentido da vida, o hábito, né, de trabalhar ou de ter aquela ocupação, também tende às vezes a ficar mais no canto, a bater uma tristeza, algo que começa a ser mais patológico. Agora, eu tenho um dado, eu trabalhei 2 anos como psicólogo clínico no Hospital de Lages, aqui em Paracambi, pertinho, e eu não tinha essa noção. Pastor, eu não tinha essa noção de que quantos casos de adolescentes tentando suicídio. Todo plantão, eu posso falar categoricamente, eu tinha pelo menos 1 ou 2 casos no Meu PS, no Deus. pronto-socorro, de. Vamos botar, para mim, 12 anos é uma criança, mas adolescente de 14, 16 anos tirando a vida. E teve um caso que me marcou. Eu costumo, às vezes, comentar quando eu estou com alguns amigos e falando sobre transtornos mentais. Não vou citar nomes, obviamente, mas foi de uma menina que chegou no hospital, tentou tirar a própria vida com o medicamento da mãe. Aí tomou 40 comprimidos. Se eu não me engano, foi de captopril, que é um remédio, né, para controlar a pressão arterial. E chegando lá, foi fazer a lavagem nela, o pessoal da técnica de enfermagem, o pessoal chamou o psicólogo, né, era eu que estava de plantão, fui conversar com a mãe, fui conversar com ela, para tentar entender, né, para poder é, indicar um tratamento, para poder ela poder ter um acompanhamento, porque assim, tem um dado também muito interessante. Cada pessoa que consegue ter êxito no suicídio, vamos colocar assim, ela tem uma média da OMS, Organização Mundial da Saúde, que ela tentou 20 vezes. Meu Foram 20 vezes que fracassou e ela é uma média para você conseguir, para ter êxito em tirar a vida. Ou seja, a pessoa fica planejando. E aí ela tomou os remédios. Naquele momento foi uma vitória, consegui chegar com ela no hospital, conseguiu botar uma sonda nasogástrica e aí conseguiu fazer uma lavagem lá e conseguiu que ela não tivesse o efeito colateral daquele medicamento. Só que, no meu parecer, no meu prontuário, eu pedi para ela ficar lá, em observação, que lá no hospital tem um leito, tem um anexo de saúde mental. E ela não queria ficar, tá? De jeito nenhum, 16 anos de idade não queria ficar. Daí a importância para os profissionais de saúde que estão assistindo a gente, de relatar tudo no prontuário, hein? Tudo que acontecer você anotar no prontuário, porque foi isso que me salvou. E aí
A mãe dela falou que só ia fazer o que ela queria, o que ela quisesse fazer. Ou seja, se ela não quisesse ficar no hospital, não deixaria no hospital. Então ela saiu à revelia. Isso foi, eu estou falando rápido aqui, mas foi um trabalho de quase 5 horas tentando convencer a mãe dela, explicando para a mãe dela Sim. que ela não tinha autonomia sobre a vida dela, que a mãe dela que era responsável por ela. E tinha que peitar literalmente e falar que ela ia ficar lá pelo menos 24 horas de observação. Acabou meu plantão 7 horas da manhã, eu vim para casa. 10 horas, quando aí nós chega em casa cansado, né, de um plantão de 24 horas. Quando eu cheguei em casa, várias ligações do diretor lá do hospital. O que que aconteceu com essa menina? Ela foi para casa, ela pegou a arma do padrasto, que era PM, e deu um tiro na cabeça. E ela chegou lá 10 horas, 10 e 9 e pouca da manhã, já falecida. Então, assim, quem pratica o suicídio, ela vai tentar, ele vai tentar novamente. Por isso que é muito importante ter as pessoas que têm ideação suicida, fala, comportamento, que é mais nítido, né, essa mudança de humor, é muito importante que os familiares e amigos fiquem mesmo observando o tempo todo, até a crise passar. Agora teve um aumento muito grande de adolescentes, muito grande, é o que eu estou completamente impressionado. O motivo É, principal desses casos, E desses casos que o senhor atendeu lá. eu acredito, aí já é uma opinião, não é nada científica. como científico, é uma opinião minha. Eu acredito que essa geração hoje ela tá muito, a informação está chegando muito rápido, sabe? As pessoas estão tendo muito acesso, os adolescentes, informação que não deveriam ter naquela idade. Acesso às telas, a comparação. Que é um outro exemplo recente que me chocou. Eu moro em Nova Iguaçu, né, eu e minha esposa, e aqui no condomínio onde eu moro, não, eu não vou citar nomes também não, tem mais ou menos uns 20 dias, uma criança de 16 anos se jogou do 20º andar aqui Eu lembro, eu e, lembro. e faleceu. Inclusive, eu desci lá no momento, os médicos aqui tentaram ajudar, tá, mas do 20º andar é bem difícil. Aconteceu tem 20 dias, tá, pastora? 20 dias. Não, não, Eu, não foi longe, não. Tem 20 eu, dias. eu, 16 anos. eu Mas eu acredito. acredito. Desculpa, pode Não, não, continuar. não, por favor. Eu acredito que o que tem piorado, né, em cima do que o senhor está falando aí, né, que o senhor disse que essa geração, né, acho que tem sido uma das que mais tem sofrido, né, com esses problemas mentais, psicológicos, emocionais, também a banalização, né? A gente vê os adolescentes, a criançada, até adultos brincando, fazendo piadas, né? Me mandaram uma figurinha que falava assim, no último dia do mês de agosto, né? Vamos tirar sarro com a cara de todo mundo agora, porque mês que vem tem que ter empatia. Sim, E, e eu vi um outro comentário de uma outra pessoa que perguntou, mas por que que precisa, né? Assim, parece que só existe problemas assim no mês de setembro, né? Mas a verdade é que são muitos problemas, né, que nós temos hoje em dia, que precisam ser discutidos. Então, precisaria ter mesmo um mês para que viesse a ser mais forte a respeito desse assunto, que tem sido, do mesmo jeito que tem sido tido muitas campanhas, inclusive tem as igrejas. sim, Nas igrejas, graças a Deus, tem dado abertura para verdade. levar palestrantes, para conversar sobre isso, tem trabalhos voltados para isso, mais um apoio espiritual, né, emocional, mas ao mesmo tempo parece que a banalização tem sido muito maior, né? Sim, Tudo Aquilo virou tá meme, né? Virou meme. Tá na isso, moda o meme, pronto. isso, exatamente. E aí Essa as era a pessoas palavra. acabam é. brincando com tudo. E esse dado ele é alarmante, né? 42 pessoas praticam suicídio com êxito no Brasil diariamente. É algo que choca, né? Ou seja, hoje 42 pessoas tiraram a vida e no Brasil. E o Setembro Amarelo é justamente para isso, né? Para dar luz, para colocar para holofote, né? Numa situação que é um problema público, né? Que tem se tornado a questão pública mesmo de saúde. E tá cada vez aumentando mais, né? E, É, cada e, vez e, mais. e que nós não vimos em crianças e adolescentes, hoje Tá vendo?
Você está vendo e tá claro, porque no passado, vereador, pastora, os pais escondiam muito o suicídio infantil também e de adolescente, sabe? Era acidente, era ele escorregou, era um engasgo, era algo que ficava meio assim, porque é impensável, né? Uma criança de 10 anos, 12 anos tirar a própria vida, é algo que foge da compreensão humana. Né? Pelo menos da minha lógica, da nossa, que eu tenho certeza disso, que foge isso, né? Da escala da vida. Mas hoje, com a informação, isso fica. Hoje a gente está vendo o vizinho, né? Tirar a própria vida. Né? A filha do vizinho, o amigo que a gente conhece. Então, assim, não tem para onde fugir. Então é muito importante. Por isso que eu falo que isso aqui é uma iniciativa muito, muito assertiva aí dos senhores. Olha, o senhor pode também estar olhando os comentários, senhor doutora, quiser responder algum comentário, vocês ficam à vontade, tá bom? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Quando a pessoa chega, o primeiro sinal da mutilação, né? Tem vários tipos de mutilação que faz, Sim. né? Qual é o princípio disso a gente poder ajudar essa pessoa? O primeiro é o acolhimento. Essa pessoa ela não tá ali para ser mais julgada. Né? Tem certas frases que no nosso senso comum parece que nós estamos ajudando, mas nós estamos piorando a situação. Frases como fica calma, isso vai passar. Essas frases aí, elas aumentam ainda mais a insegurança. Frescura, né? Isso é frescura, isso é falta de apanhar, isso é falta de ficar de castigo, tal. Agora, outro assunto que isso aí já poderia ser pauta para uma outra conversa, que é a mutilação, né? É algo crescente. Olha, quando eu atendi lá na clínica, eu atendi durante 4 anos lá na clínica da família Educa 11 e eu tinha, vou colocar assim, por baixo, umas 25, 26 adolescentes que se automutilavam constantemente e estavam ali pedindo ajuda, mas tinham vergonha de estar ali. E aí, depois da primeira consulta, se quebra alguns tabus, né? Porque quando você vai numa consulta com um psicólogo, a impressão é que você vai ser julgada, vai ser apontada. E quando a pessoa recebe um acolhimento, um olhar carinhoso, um olhar sem julgamento, ela sente a vontade de falar das suas angústias, né? De falar sobre os seus sentimentos. E ali no K11, isso aí, eu vou falar para onde eu tenho experiência, me também assim me trouxe grande espanto. Uma média de 28 adolescentes que se cortavam com gilete, tá? Diariamente. E o que leva uma pessoa a se cortar? É justamente a dor, né? Então, assim, essa dor de se cortar, quando ela compara a dor, essa dor de se cortar, é melhor ela sentir essa dor, o sangue, a carne viva, do que a dor da alma. É isso que eu ouvi, é isso que eu escuto. A dor da alma é muito pior. É o Então, vazio dentro deles, né? é o vazio, é o vazio. E aí essa falta, esse vazio levava a pessoa a se cortar, ou seja, aquela dor carnal, física, saciava a dor espiritual, a dor da Mas alma, já né? no atendimento da psicologia, quando chega a atender essa pessoa, muitas pessoas acham que chega até o senhor e já tem que passar remédio, vai tomar remédio, passar isso. Qual é o primeiro passo? É só ouvi-la, entender? Porque Olha, eu estou vendo os comentários aqui, então eu estou indo em sim. cima desses comentários. Então, vou trazer mais um dado estatístico aqui, então. Olha, 95% dos casos de depressão tem cura, tá? E pode ter 95% pode ter um sucesso absoluto de recuperação quando você trata de conhecimento, autoconhecimento e determinação. Eu evito. Aí nós temos que fazer um parênteses. Eu evito ao máximo a questão. Eu hoje eu sou psicólogo, apesar de estar cursando medicina, seguindo os passos aqui do amor da minha vida aqui, mas eu evito ao máximo a questão da medicalização. Claro que existem transtornos mentais que é fundamental ter o acompanhamento do psiquiatra ali e ter um apoio medicamentoso. Você tem transtornos, por exemplo, como esquizofrenia, que também pode ser um outro assunto, que é algo terrível. Você imagina você escutar vozes depreciativas 24 horas por dia. Você é gordo, você é feio, você vai se matar, você tem que tirar a vida, você não serve para nada, você é um lixo humano. Essa voz que o esquizofrênico escuta o tempo todo. E aí você precisa ter o apoio do remédio ali, de um psiquiatra, porque você vai dirimir isso. Tá? Muitas das vezes você consegue
diminuir essa voz aí, ou até mesmo eliminá-la. Eu tinha um paciente esquizofrênico que ele ficava sábado e domingo dentro do cinema. Os pais deles falavam comigo, porque era melhor ouvir a voz do cinema, ou seja, ele assistia o mesmo filme do dia todo para não poder ficar escutando a voz na mente dele. Olha que terror. E aí é importante, no caso aí seria, né, o tratamento, né, o Tem acompanhamento, casos que precisa ter o tratamento, não tem mas, jeito. mas mesmo nesses casos, tem que a família, os amigos fazerem, né? Porque, por exemplo, o senhor está dando esse exemplo aí, né? Uma voz na sua cabeça falando sempre essas coisas negativas. Sim, E às vezes elas são reforçadas pelas vozes reais, sim, Da né? própria família, dos Porque amigos, tudo isso. a gente atende, né? Nós trabalhamos com atendimento a casais há mais de 20 anos. E a gente já ouviu todo tipo de problemas familiares, né? E é muito comum, né? Assim, essa depreciação que às vezes é banalizada também, né? A gente escuta dos mais velhos, da nossa geração e da geração acima, né? Dos nossos pais. Ah, meu pai fazia isso comigo, eu nunca morri. Ah, A Havaiana de comigo era assim e eu tô aqui vivo. sim. Mas a que preço, né? Muitas vezes estamos vivos, estamos, né, com o corpo o físico bem, mas a cabeça e o coração não tá nada Na bem. verdade, eles faziam um terror psicológico, né? É, e assim, as pessoas falam isso, né? Hoje eu tô, apanhava, ouvia xingo, ouvia isso, ouvia aquilo, do meu pai, da minha mãe me tratava assim, me tratava assado, e eu tô aqui bem. Mas às vezes só a carcaça tá boa. Sim. E a Porque mente tá destruída. e a pessoa não se dá conta, e por isso ela vai transferindo isso, que é o que ela aprendeu e que ela banalizou, e ela vai replicando isso com seus filhos. Então, é um ciclo que parece que não tem fim. Mas aí o senhor está dizendo, por exemplo, no caso da depressão, seja ela por qual motivo, existe cura sim. Existe. É um dado aqui, se qualquer um que está assistindo live quiser pesquisar, O senhor colocou aqui 95% de 5% tem cura. Agora, isso que a senhora está dizendo tem que frisar isso em letras garrafais. A família precisa estar com o mesmo intuito, Aí eu sabe? tenho um comentário aqui que fala Ah, sobre a família. A pessoa até entrou aqui, ó. Acho que tem a Cleide. Colocou assim. Quer ler? Não, pode... Pode ler? Doutor Tiago, uma vez identificado pelos pais de crianças ou adolescentes os sinais de transtorno, como depressão e ansiedade, como agir, como nós. O quê? Como nos comportar? Porque na maioria das vezes eles nos afastam. Boa sim. pergunta. Aí entra aquela questão, um abraço, Cleide, aquela questão que a senhora acabou de falar sobre nós repetirmos comportamento, né? Como pais, nós acabamos repetindo aquilo que a gente aprendeu. Então, às vezes você vê pais que não conseguem ter um gesto de carinho com seu filho, mas porque ele também não teve esse carinho. E às vezes a gente tem esse lado muito julgador também de falar, mas a gente não entende a história do outro. E é justamente essa questão do acolhimento para você poder escutar a história do outro, que pode ser muito diferente da sua. E aí, quando os pais, geralmente, respondendo a pergunta da Cleide, detectam uma mudança de comportamento de uma criança ou de um adolescente, por exemplo, a tendência é nós replicarmos aquilo que a gente já tem como correto, como certo. Ou seja, talvez falar de uma forma mais ríspida, talvez às vezes botar de castigo, talvez falar que pode ser frescura, enfim, tentar outros meios. Mas hoje, nós já sabemos que existe essa doença da alma, né? E aí é muito importante nós procurarmos ajuda e conversar. Um pai, por exemplo, que está vendo uma mudança comportamental do seu filho ou da sua filha de uma forma que está preocupante, tem que acolher, ouvir, não julgar, tentar levar para uma ajuda, levar para um profissional, por exemplo, da psicologia, ou para um amigo. Claro que existe coisas que nós falamos com amigo, coisas que nós falamos com o nosso líder religioso, né, a religião que a pessoa siga, há coisas que nós falamos com nossos pais e há coisas que nós falamos na terapia, sabe? Há coisas que a gente fala numa mesa jantando e tem coisas que a gente vai falar na terapia. Porque a figura do terapeuta é muito importante porque ele não conhece a pessoa. Então ele vai ser imparcial.
ele não vai ser tendencioso, ele não vai querer, o bom terapeuta, ele não vai induzir o paciente a tomar a atitude que ele quer que ele tome, ou que ele acha que é certo, mas sim aquela atitude que é melhor para o paciente. E o terapeuta, quando ele identifica esses traços no adolescente, numa criança ou quem quer que seja, ele traz a família, ele liga pro responsável, ele faz uma anamnese, ou seja, uma entrevista mais detalhada, ele fala da importância do familiar estar junto, acolhendo, e aí com certeza você tem sucesso. Você É tem uma. importante o familiar se tratar também, né? Se também, de repente, Sim, tiver precisando de ajuda para saber lidar com aquela criança, para saber lidar com aquele adolescente, vai precisar de ajuda também, não sabe como fazer. E aí, de repente, É, até fazer o também Danilo, né? o O Danilo colocou isso acompanhamento também, dos é uma coisa que pais. ela falou. Eu queria é, perguntar para a senhora, doutora Viviane Vivian Falsi, Falsi. A senhora é gastropediatra, né? advogado pediatra e neurologista pediatra. E uma coisa que eu vi muito nos atendimentos na igreja, atendendo as pessoas, como eu falei, no trato espiritual, no trato emocional, porque a igreja, ela é isso também, ela é mais do que lugar para se encontrar salvação e cura, mas também para lidar e tratar os problemas da alma, do espírito, né, emocionais. Sabe que eu sempre vi muitas vezes, inclusive eu tive problemas assim, no estômago, dores no estômago, Então, e inclusive nunca cheguei a fazer tratamento, mas eu me lembro de sentir muita dor no estômago. Tudo era assim: se eu bebia água de manhã, eu sentia dor no estômago. Se tomava água muito tarde, sentia dor no estômago. Se comia certa coisa, então tinha muito problema no estômago. E eu atendi muitas adolescentes, crianças assim. E eu sim. acredito que muitos adultos também Eu têm pego muita problemas. criança, sim, muita criança no consultório que chega por conta de dor abdominal, tá com dor na barriga. E a gente vai investigar. Primeiro, antes de pensar que não seja só algo funcional, que a gente chama que não tem nada orgânico, primeiro a gente vai investigar. Eu pedir exame, examinar, fazer tudo direitinho. Não achando nada, já na primeira consulta, eu já pergunto, tá acontecendo alguma coisa? Igual, eu tava com uma criança de 9 anos no consultório, e aí a criança muito enjoada, não conseguia comer nada, perdendo peso. E aí os pais já vieram com todos os exames, e assim, tudo normal. Aí eu comecei a perguntar, isso já aconteceu antes? Já. Quando que aconteceu? Ah, quando o irmão saiu de casa. Uma coisa que me chamou muita atenção nela, é que assim, em 10 minutos de consulta, ela veio e me abraçou e ficou abraçada comigo a consulta inteira. Nunca tinha me visto. Ficou abraçada comigo a consulta inteira. Então, pô, essa menina tá precisando de ajuda. E aí os pais não estão conseguindo identificar. Aí eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa agora? Aí o pai falou assim, não. Aí a mãe, tá assim, a gente tá se separando. Então, assim, ela tava de novo passando pelo mesmo processo, com as mesmas dores que já tinham sido investigadas, que não tinha nada realmente orgânico, Então, mas isso ela vai ser uma sente a crise de dor. ansiedade? Passa a ser uma crise de ansiedade, isso? Para afetar o estômago? Pode sim, ser. Pode sim. ser uma crise de ansiedade, pode ser depressão mesmo. Depressão mesmo. Então, Lembrando assim que essa diferença de. Só fazendo aqui para poder fazer um tempo aqui cronológico, algo bem simples. Depressão está sempre ligada ao passado e ansiedade está sempre ligada ao futuro. É, e tudo que a gente ficou, toda preocupação excessiva com o futuro, ela vai te gerar ansiedade. E uma preocupação excessiva com o passado, ou seja, você fica preso no passado, você não sai do passado, você fica se lamentando, murmurando pelo passado, o passado te leva à depressão. Por isso que é a importante gente nós não acaba ficarmos. somatizando, né? Que é levando, sentindo realmente aquelas dores em qualquer parte, seja no estômago, seja dor abdominal, por conta de algo psicológico, por conta de transtorno psicológico. Então, assim, é muito importante no consultório ter essa visão, de ter esse feeling de perceber, mas está acontecendo alguma. Eu sempre pergunto, se tem alguma coisa diferente? Aconteceu alguma coisa na escola? Se de repente aquela dor acontece sempre na escola, sempre em determinado momento, está acontecendo alguma coisa? Já foi na escola ver se está tudo bem? Ela gosta, porque a criança está gostando da escola, não tá? A gente consegue perceber que tem alguma coisa ali naquele meio que ela tá, que tá errado, que tá fazendo com que ela sinta aquelas dores, e aí a gente tem que tentar mudar aquilo, né? Encaminhar para o psicólogo, mandar a mãe na escola para ver o que está acontecendo direitinho, para tentar tirar essa criança desse meio e conseguir resolver o problema. E nem sempre vai ser só com remédio para dor na barriga, para dor no estômago, que isso vai resolver. Tem que ver no meio o que está acontecendo. A gente conseguir ajudar.
E assim, é muito caso, muito, muito. A maioria das crianças que acontecem tem algum fator psicológico no meio para ter essa dor. E aí a gente vai pedindo apoio, né? É a multiprofissionais. Por exemplo, além uma pessoa com depressão, ela além de ter o terapeuta ali, ela também precisa fazer uma atividade física. É muito importante a Eu ia atividade entrar nesse física. assunto agora. Ah, sim. É muito importante a atividade física. É, geralmente a pessoa que tem depressão, ela tem problemas cardiovasculares, tá? Ela não é uma regra, Tu pode mas repetir, por favor? geralmente, a pessoa que tem depressão, tá? Ela vai ter problemas cardiovasculares. Ela vai ter alguma coisa ligada ali ao coração, sabe? Algum problema, algo ligado a algum problema cardíaco. Porque a depressão leva a isso Ah, por isso que também. eu vejo muito depoimento de pessoas que hoje praticam esporte. Ele fala assim, ó, eu curei minha depressão correndo, eu curei minha depressão nadando, eu curei minha depressão na academia. Eu Sim. não sabia que tinha essa coisa, É, não. nós falamos que é terapêutico, né? A gente fala, não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, assim, pessoas que elas São costumam. neurotransmissores. Ó, Porque é. tem uma senhora aí, a Roseli, tá falando, boa Ah, noite. Eu, toda vez que fico ansiosa por algo, eu sinto muita dor no estômago. Quem responde? A doutora. com certeza. Olha, eu sei, Mas doutor, que a é um gente combinou só sintoma. 40 minutos, mas eu tô vendo que a gente vai demorar mais. Mas é realmente, você acaba sentindo mesmo, acaba somatizando por conta da ansiedade. Pode dar diarreia, pode dar dor no estômago, pode dar. E é importante você perceber isso. O mais difícil é perceber. Eu sei que quando eu tô com dor no estômago, eu sei que eu vou pensar, tô ansiosa. Então é tentar tratar essa ansiedade, tentar ver a causa dessa ansiedade para que não sinta mais essa dor no estômago. E eu acho Então que é uma coisa. procurar realmente tratar a causa. Qual é a causa dessa ansiedade que está provocando essa dor no estômago? É tratar Mas no isso. caso aqui, a Roseli está falando que ela fez só no trabalho, não é isso? Ela fica Gente, ansiosa Só, por só algo, no tipo, trabalho. Ah, ela sem. boa Ah, tá. noite, toda vez que eu fico ansioso, ah, tá, por algo, por algo, Então, agora é entendi. tentar descobrir qual é o gatilho, o que está causando essa ansiedade para conseguir tratar isso, para conseguir E eu tirar acho, desse meio. E e eu aí acho já. Não, desculpa, só para complementar aqui. E aí vai a liberação de neurotransmissores, foi que a Vivian estava falando aqui. Quando você pratica esporte, isso é comprovado cientificamente que a atividade física ela vai contribuir para minimizar os sintomas, né, não é só da depressão, é de doenças psiquiátricas, tá? Porque você vai liberando mais serotonina, ocitocina, dopamina, é hormônio de prazer. Então, assim, alinhado à terapia. Olha, isso é o combo perfeito. É a família presente. Pastora. Então, é que ela, né, falando, né, eu fiquei pensando, eu acho que o problema do brasileiro em si é a gente recebe esse costume de se automedicar. Então, é mais fácil você ir lá e comprar um remédio para o estômago do que Sim, você se dar o trabalho de, às vezes, sentar com seu filho e tentar entender, né, o que que exatamente. pode estar surgindo ou não. É mais fácil lidar Uhum. com problemas assim, ir lá e comprar um remédio, pagando, tome e Então, acabou. procurar ajuda, né? Mais fácil fazer isso, se Ativo, né? automedicar, do Paliativo. que aí vai melhorar ali na hora, mas você não vai resolver realmente a causa. Vai começar a tomar um monte de Tem remédio outro, que passa e não vai. Ó, quais são os sinais? Então, você pode ter uma sudorese. Olha, hoje, se você for pegar nessas UPAs todas aí e fizer uma pesquisa, você vai ver que tem muitos casos que chegam ali que a pessoa fala que está infartando e ela não está infartando, tá? Ela está tendo uma crise de ansiedade. E assim, os sinais e sintomas são Mas os assim, mais. é importante você fazer realmente, Tem que ir ter tem certeza que que. não É, é que não tem o não IAM. está infartando, que é Um uma saúde síndrome. do miocárdio. Você tem que descartar que não seja. Tem que ir, não tem que deixar de ir, não. Mas quando você chega lá e aí você vai fazer, por exemplo, um hemograma, ou você vai ver ali, Olha, um eletro mesmo, então você vai ver que você não está infartando, é uma crise de ansiedade. Mas, ó, sinais e sintomas aí que a Priscila perguntou. Varia, você pode ter taquicardia. Um dos sintomas mais clássicos é o coração acelerado. Você sente o coração bater mais forte. falta de ar. Que aí vai gerar falta de ar, porque é igual você fazer um exercício físico, né? O pastor gosta de dar uma corridinha também, né, pastor? A gente está dando uma corridinha. O que que acontece quando a gente corre? O coração aumenta o batimento cardíaco, a tendência é a gente puxar mais ar e ficar com, né? O ar fica mais dificultoso para a gente puxar o ar. Imagina você estar em repouso. Então, você está em repouso e sentir falta de ar. Não é algo que é comum, não é algo que está ali.
que é algo que é positivo para o ser humano. Então, quando você chega você vê nos prontos atendimentos, inúmeros casos, e tem que ir mesmo, reforçando aqui o que a Vivi falou, você tem que procurar ajuda, mas chega lá, até para descartar, mas você chega lá, você vê que é crise de ansiedade. Mão suada, que chama de sudorese, taquicardia, falta de ar. E eu tenho visto muito crianças assim na emergência, cada vez mais jovens, já vi criança de 5, 9 anos chegando na emergência com crise de ansiedade, com coração acelerado, sudorese, suando Como muito. ajudar uma criança nessa situação, então? Então, tem que tentar entender o que está acontecendo, no meio que ela está, o que está acontecendo. E Ó, aí é colocaram aí, ó. encaminhar. Colocaram um comentário aí. Ana Cláudia. Ana Cláudia, a minha filha fica com dormência. E E falta de falta de ar. ar. Então, primeiro tem que investigar se isso realmente não é uma doença. Se não for, se for realmente, não tem nada, tá tudo certo, é uma crise de ansiedade, aí sim procurar ajuda com psicólogo. Se precisar de medicação, ele é contra a medicação, eu não sou contra a medicação. De repente, procurar ajuda, se precisar de psiquiatra para fazer o uso de medicação, caso seja necessário. E acho que exercício físico, melhorar a alimentação, ter realmente essa. Não minimizar a dor dela, né, da Não, criança. que realmente É, está sentindo. é, Se Eu sente acho a dor, só. não minimizar, incentivar a procurar ajuda, incentivar a falar, olha, já que você não consegue estar falando com a mamãe, tá com o papai ou com o cuidador que está ali, né, cuidadora que está ali, eu vou te levar para um tio que vai poder te ouvir e tal. E aí, na terapia, o que que acontece? Um dos principais, eu acho muito difícil lidar com adolescente e criança na terapia. Eu atendi muito, mas para mim é um público mais difícil, que geralmente o adulto, claro que não é uma receita de bolo. O adulto, ele chega no momento ali que ele fala, cara, ou vai ou racha. Eu preciso falar, vou ver se esse negócio aqui dá certo. Então, eu vou fazer o que eu nunca fiz. A gente diz que para ter resultado diferente, você tem que ter práticas diferentes, né? Então, geralmente, o adulto chega lá falando, vou fazer. Tem adultos que até tentam nos manipular. Isso aí eu percebo na hora ali, né? Com as frases, com as palavras. Mas o adulto, geralmente, ele chega na segunda, terceira sessão, ele solta. A criança não, a criança tem que quebrar uma barreira. Você tem que realmente mostrar para ela que você não vai contar para o pai e para a mãe dela o que ela tá te falando ali, porque ela pensa assim: ah, tudo que eu falar aqui para ele, ele vai falar para minha mãe, para meu pai. Então, quando ela pega essa confiança, aí ela se solta e aí ela consegue se curar. Porque criança também precisa se curar de algum transtorno, de algum trauma. Você acabou de citar aqui um exemplo, né, que é a questão do divórcio. Quantos pais hoje, né, pai e mãe, brigam na frente dos filhos? Quando não tem agressão física, tem agressão verbal. E a filha fica lá tremendo, escondidinho no canto, vendo aquilo e presenciando aquilo. E aquilo vai criando, sabe, uma sensação ruim. Até tem filhos que não gostam quando o pai chega em casa. Começa a tremer, porque sabe que vai começar uma confusão com a mãe ali, vai começar a A briga. alegria deles quando o pai está fora, né? É, estava pensando quando a doutora estava falando que, por exemplo, é muito comum quando você tem uma pessoa idosa, né? Você trata, lida com uma pessoa idosa, e aí ela tem algum problema já, enfim, ela tem que falar direito assim com ela, porque senão, né, ela já sabe que se falar alguma coisa ela vai ter um piripaque no coração. Tem aquele cuidado, Sim. né, de dar notícias, de falar certas coisas, mas com a criança já não tem, né? É. Então, por mais que seja qual for o problema que está levando aquela mãe até um consultório médico porque a criança está com uma dor no estômago, ou seja o que for, também até chegar lá, também seria válido a pessoa fazer estudar a situação que a Acontece criança que às vezes está nem vivendo, percebe né? isso. Às vezes nem percebe isso. Não acha que é por isso que a criança está sentindo essa dor. Não associa isso, a dor da criança, por exemplo, a dor na barriga da criança, com o que está acontecendo no meio. De repente não chegou a conversar com a criança sobre o divórcio, por exemplo, mas a criança está ouvindo, está percebendo o que está acontecendo, ela percebe que tem alguma coisa diferente e os pais não sentam para conversar. E aí ela começa a sentir como se fosse para chamar a atenção realmente, e começa a sentir aquela dor. E ela sente realmente aquela dor. E aí os pais olham para ela. E aí sim vai procurar aquilo e não, às vezes não percebe que seja por conta do que está acontecendo ao redor. E acha que realmente é algo orgânico, que tem uma doença ali. E quando a gente chega no consultório e vai destrinchando, vai perguntando, a gente percebe que pode ser
Lógico, descartar realmente que não seja nada orgânico, que não seja nenhuma doença, mas quando chega lá, a gente percebe que tem aquele componente psicológico ali para que ela tá precisando de ajuda. E conversar, né? Porque assim, eu acho que a conversa é fundamental, principalmente do pai, da mãe, perguntar ali como é que tá no colégio. Hoje a gente viu o colégio hoje também sendo um ambiente, assim, o ambiente ele influencia bastante, tá? O ambiente ele tem a capacidade de nos moldar. E aí, hoje o ambiente escolar, muitas das vezes, pode ser um ambiente nocivo para a criança. A criança pode estar sofrendo perseguições lá dentro, pode estar sofrendo bullying, né? Que hoje está. E hoje, por conta da internet, fica muito mais rápido essa transmissão de bullying, cyberbullying, né, que chama. Então, Olha, vai cada vez mais rápido essa quantidade de informação de um para o outro, um sacaneando o outro, fazendo bullying com o outro, então acaba sendo uma coisa muito maior do que quando era na nossa idade, quando a gente era pequeno que não tinha internet. Então ali ficava só ali entre aquele meiozinho da escola. Hoje não, hoje a escola, no meiozinho da turma, né? Daquele grupinho ali, Isso. cada um no apelido, se zoando. E aí hoje não, hoje o negócio vai para a internet, então torna uma coisa muito maior do que era antigamente. Então, o uso excessivo de tela, isso também prejudica muito e leva muito, isso aumentou muito depois da pandemia, por conta hoje de eles usam o pessoas telefone até mais dentro da escola, o né? tempo inteiro. Você vê aqui no condomínio, as crianças descem, estão todas no celular. No condomínio Então, aqui, eles estão em redor, montando uma brincam aí roda. embaixo, mas todo mundo, cada um no seu celular e pronto. Não brincam mais. A criança não brinca mais, não sabe mais como brincar, não tem mais essa coisa de brincar. Realmente fica, essa coisa da tela tá muito difícil. Assim, os pais cada vez mais trabalhando, aí foi o que colocou, as famílias perderam de água, e perderam mesmo. Às vezes, durante o jantar, durante o almoço, que é um momento que poderiam estar ali conversando, saiu cada um no seu celular, ou então tá no Ó, telefone, correndo, e ela falou algo que me despertou aqui. As pessoas que estão nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois, nós perdemos o hábito da mesa, de sentar à mesa. Nós perdemos o hábito Bom, a mesa. Como é que era a mesa? A mesa é quando você senta e um olha para o outro, conta como foi o dia, conta o que atribulou, quantas vitórias, quantas derrotas, quanta conquista, e você tem uma palavra que nós estamos perdendo na família, que é a comunhão. A mesa é lugar de comunhão. Vamos fazer uma reflexão aqui, e eu também estou me incluindo nessa. Essa semana que passou, quantas vezes nós fizemos uma refeição na mesa? Quantas vezes? Quantas vezes nós sentamos à mesa com nossos filhos, com nosso marido, nossa esposa, e fizemos sem uma o telefone, refeição? né? Sem o Hã? telefone. Sem o telefone. Sem o Sentamos telefone. ali, um olhou para o outro. Até a Stephanie colocou aqui, ó. Parabéns pela iniciativa. E tal. Depois ela falou assim que, cadê que ela escreveu de novo? Que foi, cadê que ela escreveu aqui? As famílias perderam o diálogo. perderam. É o que Ninguém eu tô conversa falando. mais, as pessoas não conversam. Cada um no seu celular e pronto. E a É isso. mesa, o próprio Senhor Jesus fez a mesa para isso, né? Para Sim, reunir a família, para ter diálogo, ter a conversa, resolver os problemas ali. Hoje é assim, né? A mãe janta lá na cozinha sozinha, o pai no quarto, o filho no outro quarto, o outro de vez em quando na sala. Não tem mais aquela conexão, aquela união, igual vocês acabaram de falar. Eu exatamente. lembro, eu fui criado na roça, o meu falecido pai colocava todo mundo sentado na mesa. Todo mundo tinha que sentar à mesa. Hoje já os pais dos dias de hoje, eles já não cobram mais isso. Eles para o filho não chorar, ele dá um tablet na mão, para o filho não ficar com crise, né, de choro, para não brigar, tá bom, vai lá, janta lá, mas me deixa em paz. Hoje a palavra dos pais é o seguinte: me deixa em paz, toma aqui o celular, toma o tablet, come lá no seu quarto trancado, e nessa aí não consegue ver o sinal, ou sinais, melhor dizendo, Tem de alguma uma coisa leve acontecendo. depressão se aproximando, né? Uhum. Lembra do caso do Mike, que motivou o Setembro Amarelo, a cor amarela, do Mustang Uhum. amarelo, que nós falamos nisso? Foi exatamente o que os pais deles falaram. Falaram em depoimento. Que eles não viam os sinais no Mike, porque não tinha convivência mais. Porque eles estavam buscando outras coisas e deixaram os valores familiares de lado. E assim, e entra alguns mitos também, né? Por exemplo, a É, gente tem aquele mito de achar que se falar sobre determinado assunto você vai incentivar o assunto. Então, eu não vou falar sobre o suicídio porque eu vou estar incentivando o suicídio. Eu não vou falar sobre sentimentos porque eu posso estar provocando isso. Não, e é justamente o contrário.
Quando você fala, quando você acolhe, quando você quebra o silêncio, é que surgem as falas, que é aí que faz você buscar ajuda. Então é muito importante a gente estar falando sempre, somente no ambiente familiar. Porque quem educa não é colégio, não é lá fora, é família, é dentro de casa. Família e tudo. Doutor Tiago, o combinado era 40 minutos. A Sim, conversa está tão boa, muitos comentários aqui. sim, Estamos chegando aos instantes finais aí da sim. nossa live. Vamos ter que fazer outra, né? A Sônia já está com um monte de perguntas aqui. Mas quais são os recursos hoje que existem já no Brasil para poder ajudar essas pessoas com crise de ansiedade? Depois seria esse comentário por aí para ele. A Sônia vai ler um comentário para Sim, vocês responderem. sim. Porque, assim, aqui não tem como, isso aqui não é, os doutores não estão dando consulta, hein, pessoal? Aqui é só um bate-papo, mas eu acredito que melhor eles responder isso, né? É. Assim, dá pelo menos um direcionamento para essa pessoa, é a minha xará. Ela fala: boa noite. Como agir diante de um familiar que diz para minha neta que está com depressão? Você quer se matar mesmo? Corta aqui o pulso ou atira na cabeça. Ela passou um período na minha irmã e aí eu não consigo ver o Não, restante não teve restante. do comentário. Então, para dar um norte para essa senhora, né? Pelo jeito que É, Então, ela falou. deixa eu ver se nós entendemos aqui. Foi a filha dela foi passar na casa de um familiar e o familiar estava tirando como se fosse frescura, né? Ah, quer se matar, dá um tiro na A cabeça, neta, corta o pulso, né? isso. É né? ali. Então, é justamente o que nós falamos nessa live. As pessoas, elas têm. Quando nós vamos falar sobre sentimento, as pessoas elas veem como frescura. Somente as pessoas que não estão acostumadas a serem acolhidas, a terem carinho, a terem amor, não receberam isso. Então, elas receberam, às vezes, pedrada, receberam sentimentos ruins, e aí a gente vai transmitir aquilo que a gente está cheio. Eu falo isso aqui, falo, olha, eu falo isso para minha filha e falo aqui, as pessoas que convivem para minha esposa, eu falo, ó, nós ficamos bom naquilo que a gente pratica todo dia. Então, se eu pratico fofoca, eu vou ser o quê? Um belo de um fofoqueiro. Se eu pratico Verdade. né, eu vou ter ali, eu vou ser o chefe. Se eu pratico promiscuidade, eu vou ser o quê? Um belo de um promíscuo. Se eu pratico ódio, eu vou ter isso. Então, assim, mas se eu pratico benignidade, bondade, amor, alegria, eu fico bom naquilo que eu pratico todo dia. Já que essa mãe identificou esse familiar, a primeira coisa é tirar do convívio. Tem que ser radical. Porque ele está incentivando ela. Ele, na O verdade, não está suicídio, né? ajudando. Né? Na cabeça dele, eu acredito e creio, e posso até acreditar nisso, que ele esteja assim, eu vou tá dando um choque nela para ela poder se situar e mudar esse pensamento. Eu quero crer nisso. Mas é justamente o contrário. Isso está formulando a cabecinha dela. Realmente, será que se eu cortar o pulso vai ser mais rápido? Será que se eu der um tiro ou conseguir uma arma, um objeto cortante, vai ser mais rápido? É que eu falei, o suicida não tira a vida na hora. Ah, teve uma briga, agora eu vou tirar minha vida. Não. É algo que já tá, é um esgotamento. Essa menina aqui que tirou a vida, 16 anos, aquela lá do. Ela não planejou no dia tirar a vida. Ela provavelmente já estava esgotada do que estava acontecendo na vida dela. É ao ponto que eu. Você já viu como é que são 20 andares? É muito alto. Uhum. Então, assim, eu moro no quarto, eu olho para baixo com medo. Imagina, o suicida, na verdade, ele é corajoso. Ele tem a coragem. É igual a pessoa que tem depressão. Aí tem um mito, né, que a pessoa depressiva é uma pessoa fraca. Não, é o contrário. A pessoa foi forte durante muito tempo. Chegou no ponto que ela não aguenta mais. Ela foi forte, ela segurou a barra durante muito tempo. Aí isso acaba sendo um processo terapêutico. E aí ela consegue entender isso. Mas voltando aqui, afastar desse familiar, tentar ajudar esse familiar também, porque nós temos que pensar nele, né? Com as crenças limitantes, que é um outro papo também, ele tem as crenças limitantes dele ali, mas no momento para resguardar a vida, salvaguardar a vida da filha dela ou da familiar, tirar, falar, acolher, não julgar, procurar ajuda imediatamente, porque se ela está tendo essas falas, ela já pode estar planejando. Então, para a gente encerrar, quais os recursos de apoio existem no Brasil?
Então, você tem o CVV, é o Centro de Valorização à Vida. Então, a qualquer momento, tá? Se você se sentir com uma angústia, um mau sentimento, um mal-estar, é 188, tá? Você liga 188 e vai ter alguém para poder te atender. É 24 horas. As redes de apoio, lá o pastor e vereador é um grande incentivador nosso lá da Roda de Conversa, que nós fazemos ali no bairro do K11 também. Podemos até pensar em fazer outras em outros lugares, mas assim, é um momento também que você fala, uma roda de conversa, são apoios, é um apoio terapêutico. Os líderes religiosos, eu imagino o quanto o casal, os pastores aqui ajudam e salvam vidas que muitas das vezes estão pensando em acabar com a sua própria vida. Quantas vidas vocês já resgataram, já salvaram? É, é todo tipo de apoio. Procurar ajuda psicológica, se precisar de psiquiatra, procurar Isso ajuda. eu também queria que vocês Você tem os explicassem. CAPs, tem A o gente CAPS também. ouve muito essa palavra, rede de apoio. Eu, sinceramente, eu não sabia exatamente do que se tratava, né? A gente ouve essa expressão, mas não sabe o que é, né? Rede de apoio é aquela pessoa que você confia. Rede de apoio é aquelas pessoas que você sabe que vão te estender a mão quando você precisar. Então, assim, eu imagino quantas pessoas não ligam, às vezes à noite, na madrugada, que estão ali no sufoco para, né, o ministério lindo que vocês têm aí, liga ali. Então, é aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que a gente fala assim, não, essa pessoa vai me escutar e não vai me julgar. Essa pessoa ela vai me escutar e não vai contar para ninguém. Essa pessoa ela vai manter o sigilo. Ela vai guardar para ela não vai fazer da minha história, né, um livro aberto. Uma E pregação, uma coisa assim. não vai me dar lição de moral. Ela não vai querer apontar o dedo para mim. Ela apenas vai me ouvir, vai me acolher e vai me ajudar a ter uma direção. Isso é rede de apoio. E essa rede de apoio, você também que está acompanhando a gente, é em qualquer instituição religiosa. Não é só através Deixa eu da mostrar um negócio aqui. medicina que está os doutores. Rapidinho. Nós também cremos na Vou mostrar fé. meu O livro. maior apoio que nós cremos, além da medicina, Sônia, é a fé. Porque a fé ela cura, a fé ela transforma, a fé ela liberta. O próprio Senhor Jesus também fala, estamos chegando aqui no bloco final, lançai sobre ele a ansiedade, né? Então você pode orar, você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus e buscar em qualquer igreja. No caso, eu vou falar da Universal, porque eu sou da Universal. A gente tem até um grupo chamado Depressão Tem Cura, né? E tem o Help também, né, do grupo jovem, onde a gente vai às passarelas, às ruas, às meninas evangelizando. Então, você tem dois aí, como fala, a rede de apoio. Você tem o apoio da medicina, né, que é a psicologia, e tem o apoio espiritual, que é levar a sua ansiedade, as suas preocupações até os pés do Senhor Jesus. Porque, assim, o ser humano, nós somos, né? Corpo, alma, espírito, mente, e tudo precisa ser tratado. E o intuito dessa live, né, quando a gente teve essa ideia, foi justamente para quebrar um pouco mais desse tabu que existe dentro das igrejas, porque a gente sabe que tem muita gente que é de igreja, né, que nos conhece, mas também não podemos ser, como fala, Negligente. negligentes e nem, a palavra não seria fanáticos, mas achar Fanatismo, né? que tudo ou é espiritual ou tudo é doença. Sim. Porque nós não somos, como o doutor falou há uns momentos atrás, né? Nós, como eu acabei de falar, nós somos mais do que uma tríade, né? Costuma-se dizer que o ser humano é uma tríade, mas eu acredito que nós somos mais, porque tem a nossa mente também ali, que às vezes é muito mais separadinha dos outros sentidos. Então, essa live é para isso, para mostrar que pode ser feito. Agora eu entendi o que é rede de apoio. Isso você pode, se você precisa. O que nós estamos fazendo é uma rede de apoio. Exatamente. O que você precisa, ou o que alguém que você conhece precisa, tem várias ferramentas que podem ser usadas. Medicina, espiritual, família. Ou seja, de cada lado pode sair ajuda.
né? E não ser preconceituosos, né? Isso aí. Exatamente. Não sei lidar, como a gente viu muitas perguntas, né? Eu não sei lidar, eu não sei como falar, eu não sei como agir nessa situação, como é que eu faço? Buscar ajuda de alguma forma. Deixa eu cortando um pouquinho. A gente tem que ser igual Jesus. Jesus sentia a dor do próximo. Jesus sempre estava ali para ouvir. Jesus sempre prestou ouvido. Se hoje a família, né? Principalmente você que é cristão, você que diz que é de Deus, você tinha que emprestar mais os seus ouvidos aos seus filhos, emprestar mais os seus ouvidos à sua esposa, ao seu marido, que aí sim vai ser essa rede de apoio. Exatamente. Não é verdade? Sim, Então, entender, é como a Stephanie falou, deixa eu arrumar aqui, não ter esse preconceito religioso. Tem muito religioso que fala, não, você não deve procurar psicologia. Deve sim, sim. você deve procurar apoio. Você já orou, você já jejuou, você já fez propósito. Não resolveu? Então vou apelar para a medicina. Pastor, eu acredito também, corroborando a sua fala, que Deus, nós também temos, é claro que na psicologia nós não falamos sobre, não abordamos a questão da religião, tá? Isso aí é algo que realmente não preconiza a psicologia. Mas pegando esse gancho, porque eu também acredito que a pastora falou, isso eu tenho para mim, que nós somos corpo, alma e espírito, eu também acredito nisso, e que a psicologia, ela é um instrumento de Deus também, assim como a medicina, assim como o pastoreio dos senhores, o seu cargo de vereador que está sendo usado ali também para glorificar o nome de Deus, nós podemos usar a nossa função profissional para abençoar. E Deus utiliza o medicamento, pelo menos eu creio que Deus utiliza o médico, e ele também utiliza o psicólogo, o nutricionista, o enfermeiro, ali para poder. É um milagre. O milagre é feito através da busca desses profissionais, sabe? Nosso dia a dia. Ou até mesmo de um amigo que você tem, que você está no momento ali, que você está angustiado e esse amigo vem te dar uma palavra. É Deus usando. Isso é muito importante. E quebrar esse estigma, né? Que quer Quebrar. ter. E Posso você fazer uma procurar. propaganda? Posso fazer uma propaganda? Pode. Pastor, esse livro aqui é o livro que eu publiquei, já tem uns 3 anos. Levanta mais pro Ó, alto. Isso. o título dele é Manuscrito de um Suicida. Esse é seu, tá? Já vou te entregar aí essa Vou ler com semana. carinho. Ele tá na Amazon, já é vendido, graças a Deus já tá há 5 anos na Amazon. Um livro que eu escrevi com muito carinho, que retrata essa questão são testemunhos de pessoas que umas conseguiram praticar o suicídio, outras não. Então eu vou entregar aí pro senhor e pra pastora também, se vocês puderem. E ela Você me gosta dá de a ler, tá? opinião de Ela gosta de vocês. ler, viu? E só para complementar, né, o que o senhor estava falando aí, que Deus pode usar. Na verdade, é bíblico, né? Lá em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém. Então, o ajudar o próximo, querer fazer algo pelas pessoas, não é algo de ser humano, é algo que é de Deus, é uma centelha divina. Ainda mais nos dias de hoje, onde nós sabemos, nós somos cristãos, sabemos que vivemos os últimos dias, onde a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, você querer ajudar as pessoas, isso não é da carne do ser humano, isso é uma centelha divina, a pessoa crendo ou não, foi Deus que colocou aquilo ali. E assim como Deus deu habilidade para as pessoas construírem, por exemplo, lá o templo, no tempo de Moisés, né? Tinha a pessoa para mexer com madeira, a outra só para mexer com tecido, a outra só para mexer com pedras preciosas, Com bronze. com bronze, com prata. Assim, muito mais, Deus tem dado dom para que as pessoas venham ser estudadas, habilidosas e tratar cada pedaço do ser humano. E a psicologia está aí, incluída nisso, né? Então, mais uma vez, a ideia dessa live foi exatamente para tirar esse estigma, tanto de um lado quanto para o outro, para quem crê demais, para quem crê de menos, para quem não crê nada, que existem diversas ferramentas. Deus usa de várias ferramentas para poder curar, né? Exatamente. Jesus usou o barco de Pedro para ganhar almas, né? E Deus está usando a sua profissão para poder ganhar almas. Amém. Amém. Né? Obrigado, tá, Olha, a gente pastora, queria pelo continuar convite. aqui, até meu irmão lá de Fortaleza tá participando. Tem gente colocando aqui que quer o livro. É muito fácil. Você que quer o livro, é só lá no Amazon, site, na Amazon.
Pode adquirir. Mas eu queria encerrar essa live, não como vereador, mas como pastor, orar para essas pessoas ter coragem de procurar um psicólogo, né? E, Talvez essa pessoa tenha um trauma do passado, ela é presa, ela é frustrada em alguma coisa. Talvez alguma coisa que foi falada aqui, doutor e Sônia, despertou. É o gatilho, fala, gatilho, né? Gatilho, gatilho. E algo trouxe sobre ela. Pode falar. e assim, e se ela às vezes ainda não se sente à vontade para procurar um profissional para conversar, ela pode estar procurando, por exemplo, a roda de conversa. Dia 27 de setembro. Quer passar o É, endereço? 27 é Rua Caribé. Eu vou botar até na sua postagem, pastor. Para Tá, quem quiser tá lá, vai ser e quiser fazer parte. Todo mês nós discutimos um assunto que é votado, é uma roda. Não tem, todos são iguais lá. Então todos têm poder de fala e lá é uma troca de experiência. E aí todo mês nós temos nossa roda de conversa. Esse mês é na casa do nosso amigo, né, Edinho, lá na Rua Caribé, número 42 no K11. É A na rua casa do Colégio é Leopoldo grande. Machado é ali. grande? A casa é grande, a casa é É, grande. Porque é depois na a rua gente do vai. Leopoldo Machado, dia 27 às 17 horas. E o assunto esse mês, nós vamos tratar mais a fundo a questão da depressão, da ansiedade e o que desencadeia o suicídio. Nós vamos estar lá na hora de conversa. Então, antes de terminar a oração, já quero dizer a vocês que a próxima live será com o cardiologista, Dr. Maicon. Opa. E depois nós vamos ter uma live, ela vai saber agora, que ela está acompanhando aí. Nós vamos fazer uma live com a Stephanie, né? Que vamos falar. A gente está preparando todo mundo fogo. A É, Stephanie A Stephanie, ela é, trabalha no quê? é um anjo de Deus que trata, que cuida, né, dos TEAs. Ela é neuropsicopedagoga e tem um trabalho muito bonito. Está sendo intimada, hein, Stephanie? não, eu li o que a Stephanie escreveu, tá? Ela escreveu lá que nós somos seres biopsicossocial e ela tem toda a razão nisso, entendeu? Nós somos corpo, espírito, tem tudo ali. O comentário dela foi muito pertinente aqui. Ela tinha feito comentário atrás e passou aqui, eu fiquei na memória. Você falando agora, eu lembrei aqui. E ó, tem gente dando parabéns pela live, mas lembrando que Deus formou os senhores, os médicos, para que através das mãos e da palavra, da voz de vocês, milhares de pessoas sejam curadas. Então agora é o momento da oração. Sim. Nós vamos orar por todos vocês. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eterno e glorioso Deus, já na tua presença, te pedimos que o Senhor venha abençoar todas essas pessoas que estão acompanhando essa live e que vão acompanhar no decorrer dos horários, dos dias, aquela pessoa que o Senhor toque o coração dela, que ela possa tomar coragem de procurar ajuda, meu Deus, de procurar essa rede de apoio para ela poder voltar a se amar, voltar a se valorizar, voltar, meu Deus, a ter a sua família que ela sempre sonhou, meu Deus. Eu determino isso em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E que a tua presença cura todos os que estão com crise de ansiedade, que estão com depressão, que eles sejam livres em nome de Jesus e todos aqueles que crê, diga amém. Amém. Amém? Amém. Olha, doutor, foi um prazer. Igualmente. A gente passou Viu? mais de 20 minutos do acordo Sem aí, problema. mas foi muito bacana. E o que Fluiu, me né? chamou a atenção é que a Fluiu. doutora falou da crise do estômago. Eu tinha muito isso aí também, né? Ah, já vai puxar outra live já. Ah, Olha, é. eu acho que depois a gente conversa no Já off, vai ser porque a gente intimada, viu? consegue fazer outra live, porque o assunto Olha, é extenso. pastores, estamos à sua disposição, tá? Sou muito feliz aí de fazer parte dessa família Haja Luz aí e conte com a gente. Eu não sei fazer coração, não, mas É, acho que coraçãozinho. Muito obrigado. Você não tem, olha, você não tem noção quantas pessoas a gente ajudou. A gente estava lendo alguns comentários, ajudou muita gente, né, filha? com certeza. Sim. A gente vai deixar, a gente vai ver se a gente aprende a deixar a live Ai, salva salva. e a gente vai tentar. Ó, meu irmão tá pedindo para mandar um abraço para ele, o Eu, Fernando. Fernando, um abraço, meu amor. Para você também. eu vou tentar fazer um resumo dos pontos principais que foram falados Sim. aqui, para as pessoas terem um norte também, né? Sim. E, enfim, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter Também Mas a estamos. pergunta é: se você vai para a roda de conversa no dia 27 agora, 27.
Vamos, E time é. Gente, Deus abençoe Um todos abraço, vocês. Um pastor, forte pastora. abraço. Tchau, tchau, Ah, gente. Obrigado, abençoe. Tchau.